Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Saudade de vocês. Domingo passado nós não estávamos aqui. Eu estava em Nilópolis, celebrando os 74 anos da Dona Ivonete. A minha velhinha fez 74 anos. E a família resolveu, no domingo, se juntar para celebrar o aniversário da Dona Ivonete. Mas o domingo não é o mesmo sem vocês. Glória a Deus. Oi, Rafael. Oi, tudo bem, Rafa? Tudo bem? Dá oi para a igreja. Fala, oi, igreja. Tudo bem, igreja? Viu? Fala, Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor. Fala aquela tua frase que quando eu te deixo em casa, você fala assim, tchau, meus amores. Fala. Todas as vezes que o pastor e a pastora te deixam em casa, aí você fala o que para mim, pastor Rogério? Tchau, meus amores. Essa é a Rafaela. Ela falou baixinho, tchau, meus amores. Glória a Deus, saudades de vocês. Nós estamos em casa, amém, amados? Vocês me perdoam por ser estar tão à vontade em casa. Eu estava lembrando essa semana da vida de um homem chamado Jó, um homem que tinha tudo, e depois esse homem, obrigada, Simone, e depois esse homem passa por uma fase de perder tudo. E nesse processo de perder tudo, Jó, que via muita beleza, muita riqueza, via muita coisa linda, ele via muita bênção de Deus nas coisas materiais e vista pelos olhos naturais. Jó agora, nesse processo de perder as coisas, ele abre os olhos do coração dele. E no final da vida dele, ele diz assim, no final do processo, ele diz assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. É como alguém falasse assim, Senhor, eu te conheço de ouvir o pastor Rogério pregar, de ouvir a minha esposa falar, do meu esposo falar, dos meus filhos falarem, ou dos meus pais falarem de ti. Mas hoje, Senhor, eu conheço de contigo caminhar. Eu te conheço, Senhor, de uma caminhada íntima e sincera. Deixa eu falar algo para você. Não existe mais impactante, não existe nada mais importante, nada tão precioso que caminhar com Deus. Quando nós experimentamos caminhar com o Senhor, a nossa vida, amados, o nosso dia, a nossa manhã, nunca mais são as mesmas. O nosso viver não é mais o mesmo. Eu te convido essa noite, você agora, em nome de Jesus, fechar os teus olhos e falar, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Abra, Senhor, os olhos do meu coração. Eu sei que talvez chegaram pessoas aqui, talvez preocupadas. Talvez os seus pensamentos, o seu corpo está presente, mas o seu pensamento está a 1000 por hora. Talvez você esteja pensando em tantas coisas, mas deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo de Deus quer que você o veja. O Espírito Santo de Deus quer abrir os olhos do teu coração para que você, amados, no nome de Jesus, veja o Senhor. Numa das manhãs de devocional, o Espírito Santo de Deus me levou a uma música. E eu amo demais quando os meus devocionais são marcados por música. E eu sei que você que me tem na internet, você deve estar dizendo, poxa, pastor André, não para de postar essa música. Essa também faz parte. Mas eu quero na verdade chamar a Thalita aqui. Queria que a Thalita cantasse uma música tão antiga. Só quem é da época lá de 1999, 2000,
Eu acho que essa música é de 2000, 2001 e 2, por aí. Você vai lembrar dessa música. Queria que a Tatá cantasse, depois que ela cantar, a gente vai orar. Mas enquanto ela canta, eu queria que você orasse. Enquanto ela está cantando, peça a Deus: Senhor, eu quero que os meus olhos se abram, Senhor. Eu quero, Senhor, te ver, Senhor. Eu amo estar com os meus irmãos. Eu amo ouvir a pregação do pastor, dos pastores. Eu amo ouvir o meu irmão falar de ti. Eu amo a minha família falar dos teus feitos, Senhor. Mas eu preciso e eu necessito, Senhor, ter uma intimidade contigo. Eu preciso ouvir a tua voz audível nos meus ouvidos. Eu preciso ver, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença, Senhor. Eu quero tocar em ti. Eu quero te sentir. Eu quero te sentir lavando a louça da minha casa. Eu quero te sentir trabalhando. Eu quero te sentir dentro do carro, indo para o trabalho. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero te ver, Jesus. Feche teus olhos e faça a tua oração, em nome de Jesus. To see you high and lifted up, shine in the light of your glory. Put up power and love as we sing, holy, holy, holy. You see.
dentro de nós. Aleluia. Abra Que os olhos do meu coração, do nosso coração, do nosso entendimento seja aberto abra os olhos e que a gente possa enxergá-lo. Rogo-vos, pois, te ver. pelas misericórdias de Deus, Quero que a gente possa clamar e dizer: Senhor, desejamos que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Os olhos do nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Põe a mão agora no seu coração e nós vamos orar. no meu, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos quero te ver. por essa oportunidade maravilhosa do primeiro dia da semana, Senhor. Ó Deus, começar essa semana aos teus pés, Senhor. Fazendo essa semana verdadeiramente de primeira, Deus. Fazer a nossa semana não começar na segunda-feira, mas começando no domingo aos teus pés. E é isso que nos traz aqui, Senhor. É isso que nos trouxe aqui, Senhor, para te conhecer e prosseguir em te conhecer na comunhão dos irmãos, Pai. Na igreja, Senhor, dos teus filhos, Paizinho querido, em nome de Jesus. E nós rogamos, Senhor Deus, essa noite, te pedimos, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Senhor Deus, te ver e possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. E você, amado, em nome de Jesus, que faz essa oração de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Tatá. E diga todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino
presença não há sombra de dúvida, Deus. Na tua presença encontramos felicidade plena. Na tua presença encontramos, Senhor, todo contentamento, Deus. Em ti, Senhor, encontramos contentamento, encontramos alegria plena, Deus. Aleluia. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua. Quantos têm saudade dele? Quantos têm saudade? Declarem. Saudade, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua. Saudade, Yeshua. Saudade, eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Oh, se fendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se fendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se
terra tremer com seus. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Você pode declarar: Maranata, Maranata. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. De honra em nosso meio, Jesus. Toma o lugar de honra aqui nesse lugar, Senhor. Te honramos, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele o amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina ele o amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa. Sabe que o esperamos.
arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, Sob o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. sob o lugar. Só a igreja, nós arrumamos a casa. Sob o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, Nós preparamos a mesa. sob o lugar de honra. 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 Aleluia, 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 te adoramos, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Noite linda. Obrigado, Ministério de Música. Noite linda. Amém. Continuamos sendo abençoados. Amém. Já fomos muito abençoados nessa noite. Uma abertura linda, louvores do céu, momentos lindos que cada dia marcam o nosso coração, cada dia direciona a nossa vida. Momento de oração, onde o Espírito Santo de Deus se fez presente, é presente em nós. Amém ou não amém, igreja? É uma noite de ceia, é uma noite linda. Ceia é sempre uma reflexão, é sempre uma noite de refletirmos na palavra de Deus, de trazermos a nossa mente cativa ao Senhor. Claro que é um simbolismo, mas é um simbolismo que traz tantas verdades espirituais. Nós estamos aqui aos pés do Senhor Jesus. Estamos aqui por causa dele, como cantamos até isso, né? Os filhos já chegaram, a casa já está preparada, somos 2 ou 3 ou mais, né? É um lugar lindo, a nossa casa, e nós queremos deixar essa casa cada vez mais linda, cada vez mais agradável, para que nós tenhamos um lugar lindo para nos reunirmos e adorarmos a Deus, para termos comunhão um com os outros e também para sermos instruídos pela palavra do Senhor. Amém? E isso fala muito de um momento como esse, que é um momento de oferta, um momento de sermos generosos, de termos em nós atitude, como teve Jesus. Jesus, em toda a sua vida, em todo o seu ministério, foi de muita generosidade para conosco, foi de muito perdão. Então eu gostaria que você recebesse esse envelope pensando nisso, pensando como temos aprendido, sermos iguais ao Senhor. O Senhor é generoso, o Senhor é cheio de amor e de bondade. Seja assim também. Saiba que com a sua oferta, com o seu dízimo, essa verdade é financiada nesse lugar.
essa verdade ela é então ratificada nos nossos corações, e para isso precisamos de pagar, óbvio, as nossas contas. Nós não fazemos isso por necessidade, fazemos isso porque queremos ser mais parecidos com o Senhor. Amém? Eu sei que você já entendeu isso, mas é sempre bom deixarmos isso guardados no nosso coração. Você já pegou então o seu dízimo, sua oferta? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como a pastora ela consegue botar assim a nota com a mão só. Já viu? Eu fico percebendo, ela consegue. Não bota o Senhor não, tem que usar as duas. Amém? Você pode levantar o seu envelope. Agradeça ao Senhor por esse privilégio, amados. É uma honra poder servir ao Senhor. Amém? É uma honra. Paizinho querido, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Eis aqui, Senhor Jesus, a tua igreja, Senhor. Estamos reunidos aqui como tua noiva, ó Deus, como tua casa favorita, Senhor. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio de filho, Senhor. Só os teus filhos, Senhor Jesus, ó Deus, conseguem então te ofertar, te louvar, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero abençoar cada casa aqui, Senhor, cada família representada. Nós abençoamos no poder que há no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Amém, queridos. Eu quero fazer um anúncio rapidinho para quem não tem assim, não acessa redes sociais, porque todos os nossos anúncios eles são divulgados nas redes sociais, e os que são internos, né, só para a igreja, é nos grupos. Então o que acontece? Eu queria que você estivesse bem atento a esses anúncios, que terça-feira agora não haverá reunião de grupo familiar. Amém? Não será nos lares. Haverá uma reunião aqui com os coordenadores, os auxiliares e anfitriões com o pastor Rogério. Amém? Então só os auxiliares, coordenadores e anfitriões estarão aqui terça-feira às 20 horas. A gente precisa muito da ajuda da igreja para o dia 19/10. Dia 19/10, nós vamos fazer uma festa aqui para as crianças dos bairros aqui de Itaboraí, principalmente do nosso Apolo, Marambaia, Manilha. E nós, amados, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. A gente está ganhando muitos corações de crianças aqui nesse lugar. E a gente quer fazer uma festa, um evangelismo que tenha cachorro-quente e doce. Um cachorro-quente, um lanche, e que eles saiam com um saco de doce. Vai acontecer no dia 19. Nós vamos estar recebendo crianças aqui. Então nós precisamos de doações. Você que precisa, a Tati, você que precisa, nós precisamos e você também precisa. A Tati me colocou aqui, me enviou, me entregou. Doações de doces, né? A gente precisa de salsicha, refrigerante, pão, batata palha, molho, balas, pirulitos, chiclete, jujuba e por aí vai. O doce que você puder dar. Você pode me procurar a Tati ou a Gisele ou qualquer membro da família Kids. Amém? Lembrando que esse mês, sem ser essa segunda, sem ser amanhã, segunda-feira que vem, começa o curso de obreiros. Amém? Então você que deseja servir o reino, amados, venha fazer esse curso com o pastor Rogério às 20 horas. E quem já é obreiro, é importante receber essas orientações que vai acontecer, sem ser amanhã, segunda-feira que vem, tá bom? Qualquer esquecimento aqui de anúncio, a gente vai enviando ou pelas redes sociais ou pelos grupos. Cadê Gerinho? Boa noite a todos, a paz de Cristo. Feliz de estar aqui, feliz de estar com os irmãos, apesar de ser o primeiro domingo, a ceia, mas independente de ser o primeiro dia da semana, ser a ceia e estar com vocês,
É uma alegria muito grande poder estar ministrando a palavra de Deus com meus irmãos. Estarmos numa mesa e eu poder servir a vocês. Amém? Servir a palavra de Deus. Nesse domingo. Estava cheio de saudade eu e Deinha, né? Domingo passado eu tive que retornar mais cedo de São Paulo. E nós tivemos o aniversário da mãezinha da Deia. Foi lindo. E eu não pude estar aqui. Eu recebi informações da reunião. E eu fico com meu coração aqui nesse lugar, cheio de alegria de poder estar com os irmãos. Amém? Nós vamos estar ceando. Vamos comer do pão. Lógico que eu aproveitei, já que nós vamos comer do pão e o cálice, vou fazer uma reflexão sobre o pão, né? Sobre o pão que nos alimenta, sobre essa fome, não a fome natural, mas a fome espiritual. Então vamos refletir assim rapidamente, fazer uma breve meditação a respeito do pão. Vamos ceiar, vamos iniciar uma semana de primeira, uma semana de bênção, de alegria, de vitória, amém? E caminharmos nesse sentido. Hoje é dia 6 de outubro, eleições. Acredito que todos aqui, ou a grande maioria, compareceram aos tribunais, aos lugares, às zonas, né? A sua sessão, né? E efetuou seu voto lá num vereador, num prefeito. Na maioria das capitais, dos municípios, já estão sendo divulgados os novos prefeitos. O novo prefeito da cidade de Itaboraí, talvez seja o mesmo, não sei ainda. Mas eu confesso que é difícil, né? As escolhas são difíceis, né? Vereadores, escolher homens, né? Parece que está cada vez mais difícil fazermos nossas escolhas. Nós queremos encontrar a pessoa certa, né? Voltar em pessoas certas, pessoas honestas, pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham boas propostas, pessoas que tenham palavras. Uma raridade, né? Cada vez mais difícil, e a cada 2 anos nos deparamos com esse momento onde o país inteiro para fazer as suas escolhas. E a gente descobre que falta pão, né? Falta pão. Falta pão, falta quem verdadeiramente seja pão. Falta trigo. E não falta pão apenas na política, né? Pão se referindo a gente, né? De caráter. Pão se referindo a pessoas que são de honras. Pessoa de honra, pessoa de respeito, pessoas de confiança. Então, isso está ficando raro e o mundo sofre, né? O mundo sofre porque o pão é raro. O mundo sofre porque o pão não é encontrado em todos os lugares. Falta pão nos lares, falta pão nas empresas, falta pão às vezes na igreja, na casa que deveria ser de pão. Falta pão. Hoje nós estamos celebrando a ceia. E nesse louvor não deu como não fazer esse link, né? Que nós preparamos a casa, nós perfumamos, dá trabalho isso, né? É serviço. Vocês sabem, né? Quando a casa fica perfumada, preparada, né? Preparamos a mesa. Não é fácil também, aquela mesa preparada. E a gente pede para o Senhor tomar o lugar de honra. E o lugar de honra é Jesus, e Jesus é o pão. É o pão, a mesa. É o pão que abastece, porque se a casa estiver arrumada, perfumada, mesa preparada, e não tiver o pão, haverá tristeza, choro, angústia, frustração, medo. A cidade chora porque falta pão. As igrejas estão famintas porque falta pão. E eu não consegui parar de pensar no livro de Ruth, né? Quando na terra de pão, chamada Belém, que significa casa de pão, casa que produz pão, houve fome na terra. Então a casa que deveria produzir pães,
ou pão, parou de produzir a igreja. E não produzindo pães, a cidade ficou faminta. E as pessoas estão famintas. Nós queremos encontrar pessoas, mais uma vez eu vou repetir, de caráter, de confiança, pessoas de palavra. Nós queremos encontrar. E às vezes cada vez mais fica difícil, né? Encontrar essas pessoas. E eu queria refletir sobre isso. Como encontrá-las? Como encontrar essas pessoas? Aonde encontrar? Aonde encontrar pão? Mas, assim, falando sobre isso, né, eu vou ler uma parábola lá de Jesus, lá em Mateus capítulo 13. Já até pedi para o nosso amado Diácono Osias botar ali para a gente. É uma parábola do trigo, de joio, né? E a gente vai estar falando sobre ela como pano de fundo. Mas não há como ter pão se não houver trigo, né? Por isso que eu escolhi a parábola de Mateus 13, que fala a respeito de trigo. E o trigo vem antes do joio. Perdão. O trigo vem antes do pão. O trigo, só há pão se houver trigo. Trigo malhado. Trigo trabalhado. Trigo peneirado. Trigo formado, capacitado. Falar em formação, capacitação e treinamento começa aí na segunda-feira, né, Deinha? Para todos os obreiros, tá, amados? Todos os diáconos e auxiliares aqui comigo. E os novos também, que estejam desejosos de serem capacitados, habilitados, treinados para a boa obra. Então vai ser toda segunda-feira, né, Deinha? Então, nós estaremos nos reunindo. Eu quero que todos façam, amém? Todos estejam aqui. Todos os que já são e os que têm o desejo de servir na casa do Pai, da casa de pão. Amém? Então, antes de ter pão, tem que ter trigo. E o trigo tem que ser malhado, treinado. O trigo tem que ser orientado. O trigo tem que ser preparado para que o pão apareça. Aí, eu escolhi esse texto, essa parábola, que fala a respeito do joio e do trigo. E não tem diferença, né? Não sei se você sabe. Aqui, eis um trigo e eis um joio. Ué, é idêntico. Então tem diferença. Por isso que as escolhas são difíceis. Por isso que é raro fazer as escolhas. As escolhas estão difíceis. Todos dizem, confia em mim. Todos dizem, eu vou te fazer feliz. Já viu um político como fala, né? Ou todos os homens, né? Promessas, promessas, promessas. Palavras, palavras. Né? Mulheres jovens sendo enganadas por homens que parecem príncipes, mas só parecem. Mas quando vai ver é joio, é trigo, não é trigo. Quando vai ver não é um pão. Quando vai ver aquele homem se transforma num pesadelo. Aquilo que deveria ser um sonho. Casamentos, frustrações, decepções. E parece tanto o trigo. E o joio não tem diferença. E nós estamos procurando trigo e não achamos, porque parece que não tem como discernir. E é verdade, não tem mesmo. Porque o grande lance, o grande desafio, não é achar um trigo. E eu já estou até caminhando, eu já vou ler o texto. O grande desafio não é localizar quem não é joio para mim não me relacionar com ele. Me livre de joios. E eu quero pão. Mas não é assim. Por isso é que não há diferença. Sabe por que nós estamos passando fome? Fome de caráter. Fome de homens que sejam mulheres, homens, jovens, que sejam testemunhas, que sejam referências. Porque nós estamos procurando. Porque nós estamos procurando como que estivesse fora. Procurando e nunca achamos. Cansados, frustrados, muitos deprimidos, esposas deprimidas, filhos desamparados, angustiados, ovelhas decepcionadas, ovelhas que estão lá fora hoje dizendo assim, eu não quero mais igreja, já me decepcionei com diácono, com auxiliares, com obreiros,
Me decepcionei com pastores, decepção em cima de decepção, porque os homens sabem que há uma fome na terra de pão, a casa que deveria produzir pão não está produzindo, e os homens estão procurando seus candidatos, e não acham, e quando pensam que acham, o tempo passa, descobre que foi uma latada, o tempo passa e é mais decepção, porque há um segredo, e é esse segredo que eu queria assim, compartilhar com vocês nessa noite, esse mistério, essa luz de Deus ao coração da igreja família, para que você fosse desafiado nessa noite ao comer do pão, a receber essa palavra, porque você já está comendo pão, a receber essa palavra, você ser fortalecido, edificado, você sair daqui desafiado, desafiada, para receber algo da parte de Deus. E quando nós recebemos algo da parte de Deus, é como a Thalita cantou em inglês, mas eu acho que todos sabem, para abrir os olhos, para que a gente possa ouvir a Deus. E eu falo sempre aqui para as nossas ovelhas que a igreja não ouve a Deus com orelhas. A igreja, os filhos de Deus, ouvem a Deus com a mente, que a Bíblia chama de uma metáfora de corações iluminados, olhos do coração, não os olhos naturais. Abre, Senhor, os olhos. A nossa oração, a oração de Paulo, é a minha oração hoje, é minha oração sempre que eu me encontro com vocês, que os nossos olhos cada dia possam ver mais claramente aquilo que é a expressão de um homem de caráter aqui entre nós, que os seus olhos se abram, milagrosamente você possa ver, ter um coração iluminado, e é esse o objetivo de algumas palavras que nós vamos estar aqui falando com vocês. Eu vou ler essa parábola para que a gente possa contextualizar ela rapidamente, já comecei isso, né? Antes de nós cearmos e saímos desafiados, e eu já começo dizendo assim: para de procurar trigo, porque essa é a primeira parte da mensagem, né? Mas eu já não vou falar a segunda, senão já acaba, porque é muito rápido, daqui a pouco eu falo. Mas nós não estamos se encontrando, é justamente porque nós não estamos procurando, nós não estamos encontrando, é porque estamos procurando. É estranho, né? Parece estranho. Se eu procuro, eu vou achar, mas não vai achar. Você não é para procurar isso, até porque quando você achar, há uma grande chance de você ter encontrado um joio. E de joio em joio você vai se frustrando, se deprimindo, se angustiando e se tornando uma pessoa extremamente amargurada e azeda. Então assim a gente fala, né, da política no país, né? Eu desacreditei de negócio de político, quero saber mais. Candidato, não quero nem ouvir falar. É tanta decepção, é tantas promessas vazias, é tantas palavras que vai fazer, que a população está desacreditada nos políticos. Assim, eu já tive tantos encontros com políticos que se diziam pão, trigo, e quando eu fui ver, é um outro joio, mais um trambiqueiro, mais um enganador, mais um mau caráter. Aí assim vai, e daqui a pouco as pessoas não querem mais, só vão para as eleições porque são obrigadas, porque o voto no nosso país é obrigatório, ou então porque recebeu algum pichuleco, recebeu algum agrado, me deram alguma coisa, fez um favor para mim, fez um favor para minha família, e meio que a gente vai empurrando com a barriga. E os nossos orientadores, os nossos políticos que regem a cidade, que são as maiores autoridades, entre aspas, na cidade, são homens que não merecem crédito nenhum, na sua grande maioria, e a cidade vai de mal a pior, e nós praticamente na política, desistimos de encontrar pão. Na política praticamente desistimos de encontrar trigo.
mas a gente tem a esperança de encontrar trigo na igreja, esperança de encontrar um trigo dentro de casa, no trabalho, na escola. Temos a esperança, ainda não acabou a esperança. Eu estava lembrando de um texto lá de Reis que diz que numa época havia muita fome na terra também, e a palavra de Deus, que é pão, que é trigo, era rara. E é interessante que essa palavra faz tantos anos, 3.000 anos, e ela sempre será rara. O pão é raro, o trigo é raro. É difícil se encontrar. E a proposta minha, desafio para você é desafiar você a parar de procurar trigo e chegar à minha conclusão nessa noite, para que o Senhor abra os olhos do seu coração e você possa encontrar o trigo que está mais perto do que... O trigo está mais próximo de você do que você pensa. A diferença, eu vou falar aqui agora, já que meu coração já está se enchendo aqui, borbulhando. A diferença entre um trigo e um joio é uma cultura. Vou repetir para você. A diferença entre um trigo e um joio é a forma de pensar. Você olha de longe, parece um trigo, parece um joio, não sei, tudo é igual. Como é que eu vou conseguir fazer a diferença? Quando você vê a forma de pensar daquele pão. Dependendo como ele pensa, ele é um trigo. Dependendo como ele pensa, ele é um joio. Não tem um pouquinho, mas é isso. Os pensamentos definem. Porque os meus pensamentos definem a minha atitude, o meu comportamento, as minhas obras. Então tudo começa aqui na minha mente. A maneira como eu vou para a vida. Se eu vou para a vida, eu entro no casamento, eu entro nas relações, eu entro na igreja, eu entro na cidade procurando joio ou procurando trigo, não importa. Ou se eu entro na cidade com desafio de ser pão. Eu entro na igreja com desafio de ser pão. Eu entro no meu trabalho com desafio de ser pão. Vou para a minha faculdade, para a minha universidade, com desafio, com esforço de ser pão. E quando alguém procura o pão, apesar de ser uma coisa assim bem bacana, procurando pão, esse é um pensamento de joio. Eu quero uma esposa que seja o pão. Mas aí até funciona com o marido, né? Antigamente chamava o marido de pão, né? Ele é um pão, né? Alguém lembra disso? Não, nem da minha época, da minha avó ainda. Alguém lembra disso assim, tipo, fulano é um pão. Alguém tem aqui alguém dessa época? Tem ninguém, né? Mas faz sentido isso? Eu queria que meu marido fosse o pão, pensamento de trigo. Queria que minha esposa fosse o pão, pensamento de trigo. Obrigado. Vocês estão bem, né? Eu queria que a minha esposa fosse um pão, pensamento de joio. Eu queria que meu marido fosse um pão, pensamento de joio. Então, esse pensamento de joio significa que você está se comportando, apesar de parecer muito com trigo, você está se comportando como um joio. Porque o que define é o pensamento. Amém? E quantos filhos queriam um pai que fosse pão? Olha que maravilha, minha mãe fosse um pão, minha mãe fosse trigo, meu pai fosse trigo, meu pastor fosse trigo, as ovelhas fossem trigo. Nós queremos trigo? Não queremos, mas que tal ter um pensamento de trigo? Ser o trigo. Ser o trigo. Para todos, porque eu não sei quem é quem, mas eu ser alimento para todos que se aproximarem de mim, para que não haja fome aonde eu estiver, porque eu sou, segundo a palavra de Deus, o enviado de Deus. Em João capítulo 20, verso 21, diz que da mesma forma que o Pai enviou Jesus, Jesus está enviando eu e você, e Jesus é o pão, e se Ele é o pão, eu também sou o pão.
E se eu sou o pão é porque um dia eu sou um trigo em processo. E essa cidade precisa parar de ter fome. Essa cidade precisa viver um tempo de prosperidade e de abundância. E ela vai ter, a sua família vai ter, a sua casa, o seu trabalho, o lugar onde você estuda. Quando você se comportar como um trigo. E se comportar como um trigo é uma maneira de pensar. É uma cultura. Então, com a cultura do trigo, você é filha e filhos de Deus. Filhos da luz, filhos do céu. Com a cultura de quem quer procurar um trigo. Alguém que quer ter um filho que seja trigo. Alguém que quer casar com a esposa que seja trigo. Alguém que quer um amigo que seja trigo. Parece poético, bondoso, mas isso é um pensamento maligno. Você entende isso? Faz sentido para você? É esse o mal da sociedade. Os outros males, as outras lutas são decorrentes, derivadas disso. O assassinato, o adultério, a fornicação, o roubo, a corrupção, é derivado disso. Isso é a origem, o restante é febre. Isso é a origem, o restante é sintomas. A sociedade, talvez a sua casa, no seu trabalho, você está combatendo a febre, o sintoma. E aqui, numa noite como essa, onde nós começamos uma reunião pedindo para Deus iluminar os olhos do nosso coração, está dizendo para você a causa, o cerne, o coração, aquilo que vai fazer diferença verdadeira no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, aonde você estiver. Porque enquanto nós estivermos procurando vereadores, deputados, maridos, filhos, amigos, que sejam trigo, nós estamos enchendo esse mundo de malignidade. A Bíblia chama isso de iniquidade. Você entende isso? A iniquidade é algo gravíssimo na Bíblia. A iniquidade na Bíblia é mais grave do que o pecado. É mesmo? É. Porque pecado, para o pecado, perdão. Você entende? Como é que eu trato alguém que erra comigo? Perdoa. E a iniquidade? A iniquidade só se trata com mudança de mente. A iniquidade só se trata com mudança de mente. Ou eu mudo a cultura de trigo, ou eu vou ser uma cultura de joio, parecidíssimos um com o outro, mas muda na maneira de pensar. Uma esposa bondosa, maravilhosa, mas ela quer um marido que seja trigo, frequenta a igreja para ver se o marido se torna o trigo que ela merece, o que ela precisa. É bacana. Mas não é isso. O evangelho não é isso. O reino não é isso. O marido ou esposa que procura os filhos que sejam trigo, parece bonitinho. Eu queria filho trigo. Trigo é bom, todos querem. Mas não é isso. Não é o que seu filho é, o que você é para os seus filhos. Quando você desejar ser trigo para os seus filhos, você está fazendo a oração que o pai, que Deus ouve e responde. Quando você desejar ser a mãe, trigo para os seus filhos, e ficar parando de fazer campanha para ver se seus filhos são trigo para você. Quando você entrar numa igreja, fica lá 1 mês, 2, 3 meses, e acha que todo mundo é trigo, mas daqui a pouco começa a descobrir que é joio, vai embora, porque você é alguém com a cultura do maligno, buscando trigo, e não encontrou trigo, vai embora, assim como Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi. Eles foram embora, e Elimeleque era o homem que se buscava Deus, e Malom e Quilion estavam doentes, por causa da cultura de buscar trigo, e não ser o trigo.
Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? É fácil isso. Isso é simples, né, amados? É simples ou não? Você olhar para o lado e falar assim, porque é bom que a pessoa do lado fosse trigo. É tão bom conviver com pessoas que sejam trigo. Mas a gente nunca sabe, né? Eu posso estar abraçando um trigo e na verdade é um tremendo joio. Eu nunca sei quem é você. E você não precisa se libertar disso, amados. Dessa frustração, desse medo de estar com alguém e de repente, é um joio. Se liberta disso. Seja nessa relação o pão que essa relação precisa. Seja o pão partido. Porque se você for o pão partido, a pessoa que está do seu lado, os olhos dela irão se abrir. E quando os olhos dela se abrir, ela vai parar de pensar como um joio e vai pensar como trigo igual você, e vai ser um filho do céu como você é. Você pode aplaudir o Senhor? Fez sentido isso? Você entendeu o que eu falei? Estou falando há uns 15 minutos a mesma coisa. Isso é pregação, né? Faz sentido em nome de Jesus, amados? Se faz sentido para você, presta atenção. Nós vamos sair daqui desafiados para ser isso essa semana. Para praticar essa semana em casa. Para praticar agora, quando terminar essa reunião daqui a pouquinho. Senão vai ser só uma liturgia. Vai ser mais um domingo que eu paguei o meu pedágio espiritual, vim para o culto, botei minha roupa, parece que eu paguei a minha devoção, meu devocional, e agora eu vou para a semana viver a minha vida do meu jeito, pedindo a ajuda de Deus, e Deus não vai me ajudar, porque Deus é o meu orientador, porque na ajuda você não amadurece, mas na orientação você cresce. Você está entendendo isso? Na orientação você cresce. Uma igreja bem orientada amadurece. Uma igreja sem orientação, ela perece, apodrece, incomoda. Homens e mulheres, príncipes e princesas, se tornam homens e mulheres miseráveis, buscando trigo e não acham. E quando acha, pensa que se frustra. Estou desanimado com meu pai, estou frustrado com minha mãe, eu não sei o que fazer no meu casamento com meu marido, não sei o que fazer com esse casamento com a minha esposa, não aguento mais aquela igreja com aqueles obreiros, com aqueles diáconos que falam em amor e me tratam assim. Nós estamos olhando para as pessoas, e o diabo está cada vez esfriando mais o amor, pastor Evandro, de tal maneira que daqui a pouco as pessoas não confiam mais em ninguém. Como nós não confiamos, a maioria aqui não confia mais em política. Quando fala que o cara é vereador, deputado, está aqui, subir aqui, a gente já fica todo armado. Meu Deus, o cara é deputado, vereador. Aí ele vai falar um monte de coisa bonita, vai prometer um monte de coisa, e se é uma igreja religiosa, e ele for espírita kardecista, ele vai dizer que é crente, ou que se converteu ali para te ajudar. Parece que é mentira atrás de mentira. Não parece, é verdade, é mentira mesmo, a maioria. Vocês sabem o que eu estou falando? Parece que nós não conseguimos acreditar mais nos políticos, mas daqui a pouco homem nenhum vai acreditar, mulher nenhuma vai acreditar em marido, em filhos. Os filhos estão cada vez se perdendo mais, os maridos estão decepcionando. Eu e Deinha pastoreamos vida há 30 anos. E a gente tem muitas histórias de mulheres que casaram com um príncipe quando depois descobriram que era um cavalo, que maltrata, que espanca, que agride, que não respeita, que trai. E quando sai viva da relação, ela desesperada procura mais pão, está atrás de trigo, e entra no outro lugar para buscar trigo. E não é surpresa, mas para a desgraça, encontra de novo um pão que parece pão, daqui a pouco trigo de novo, joio de novo. E as mulheres estão ficando amargas, amarguradas, ovelhas amarguradas, feridas pelo sistema, porque feridas por um sistema maligno de pensar.
onde os homens e as mulheres estão atrás de pão, e por estar atrás de pão e de trigo, a fome cada vez mais na terra. Porque quem tem fome de pão e trigo, quem está buscando pão e trigo, não pode encher a terra de pão. Não sei se faz sentido o que eu estou falando para você nesse momento. Quando nós estamos buscando o pão, o trigo, eu estou matando a possibilidade dessa cidade, das pessoas que se relacionam comigo, comer do pão, porque eu e você, nós somos o pão de Deus, o pão partido. Nós estamos sendo enviados para essa cidade. Vamos dar graça, porque a graça é a orientação. Tendo dado graça, partiu o corpo, que é o pão, e deu aos homens. E o pão é o corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo está falando que eu e você somos o pão partido, eu e você somos o resultado de um trigo que passou pela orientação de Deus, um trigo que passou pelo processo de Deus, e está alimentando agora as tuas relações, seja pai, seja mãe, seja filhos, seja cidades, seja amigos, seja empregados, seja teu patrão. Você agora está enchendo essa terra de prosperidade e de alimento, porque o alimento vem de você e de mim, que somos a igreja. Amém, amados? Eu falo domingo após domingo, que nós não nos reunimos como vítima de uma sociedade hipócrita e doente. Nós não somos vítimas, amados, em nome de Jesus. Não se reúna nesse lugar pensando: ai meu Deus, olha como eu sou pequenininho, coitadinho, miserável. Você entende isso? Quantos, às vezes, não vou fazer essa pergunta para você, mas a gente sente-se assim. Nós sentimos um grão de areia diante de tanta tempestade. Em nome de Jesus, amados. Tanta pressão, tanta chuva, que nós entramos num lugar como esse assim: pastor, termina aí, faz a ceia, me dá a ceia, vê se a ceia, quando eu comer o pão e tomar o cálice, alguma coisa acontece. Pastor, o senhor está falando aí, eu vim até ouvir a música, eu quero até ouvir a palavra, mas faz logo a oração para ver se alivia a dor. E a dor foi causada pela maneira errada de pensar. Você pode estar pensando assim: não, pastor, a dor que está causando é a doença. A dor que está causando, pastor, é o meu filho que está mergulhado nas drogas. Pastor, a dor que está causando é o meu marido que me machuca, que me fere, que abusa de mim. Pastor, o que me machuca é meu pai, que deveria ser meu protetor, que deveria ser meu orientador. Ele me machuca, ele abusa. Aí é um fato que as pessoas estão falando, mas eu estou te abrindo os olhos do teu coração. Eu estou falando algo invisível, é real, é absoluto. Eu estou falando para você algo que não é aparente, mas é concreto. Parece a loucura que eu estou falando, mas não é. É a verdade que sustenta, que pode sustentar você, que pode ser uma rocha na sua vida. Ah, pastor, o senhor está dizendo que tudo isso é porque eu passei a minha vida toda buscando pessoas que pudessem ser agradáveis para mim. É isso mesmo. Em vez de você se levantar, e independente da pessoa que está ao seu lado, independente dela, independente dos outros, você saber a sua identidade, quem você é. Vou ler o texto e nós vamos cear. Jesus propôs uma parábola, dizendo: o reino dos céus, está falando de uma cultura, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E eu já vou traduzindo aqui, mas se você quiser, no próprio contexto, tem a tradução do próprio Jesus falando a respeito da parábola. E campo, quando ele está falando dessa parábola, ele está falando que é o mundo.
campo é o mundo, e esse campo é do Senhor, e nós somos plantados no mundo. Então tem dois tipos de pessoas que plantam no mundo. Há uma cultura celestial sendo plantada no mundo, e há uma cultura maligna sendo plantada no mundo. E eu vou falar isso aqui para você, para que você não interprete o texto errado, e vou continuar lendo. Mas lembra disso. Há duas pessoas plantando na terra. Há um plantio no mundo. O mundo é uma terra. Há dois tipos de plantio. Há um plantio celestial e um plantio maligno. Escute isso que nós vamos ler agora. Verso 25, diz assim: mas enquanto os homens dormiam, abra os seus olhos espirituais, amados. Enquanto os homens estavam distraídos, quando os homens não perceberam, porque eles só percebem, pastor Evandro, o óbvio. Eles só conseguem ver o pai que machuca, a mãe que fere, o marido que trai. Eles só conseguem o político ruim. Eles só conseguem ver as pessoas. Eles não se olham. Eles estão dormindo. Por isso que o assaltante, o ladrão vem e faz o que quer na cidade e na igreja, porque as pessoas estão dormindo. E é só uma parábola, amados. Não estão percebendo o que está acontecendo. É só isso. Abra os seus olhos, perceba o que está acontecendo nessa sociedade. Perceba o que está acontecendo na nossa cidade de Itaboraí. Nós somos uma luz desse lugar, iluminando os olhos da mente dos homens. Não é só uma música bonita. Não é só uma pregação para ver se vocês, ver se vocês gostam desse lugar e traz mais gente para cá. Não é isso. Amém, amados? Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 26, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio, porque joio não produz fruto. O joio só, ele parece com trigo, e ele está atrás de frutos, mas ele não produz frutos. Ele está atrás de igrejas boas, ele está atrás de amigos bons, ele está atrás de um diácono bacana, de um pastor bacana, de uma igreja bacana, dos filhos bacanas. Só que ele não se torna o bacana, se torna o cara. É um pensamento. A Bíblia fala que esse inimigo, em algumas traduções, fala que é o diabo, é o maligno, mas isso é uma cultura. E ele fala que os joios são os filhos do maligno, e que o trigo é os filhos de Deus. Então tem filhos de Satanás na terra. Amados, preste atenção. Se você olhar, vai confundir tudo. Não é filho de Satanás. Há um pensamento maligno na terra. Há um pensamento maligno na terra, mas há também um pensamento celestial na terra. Amém, amados? Amados, em nome de Jesus, tire o pensamento maligno da sua mente, em nome de Jesus, numa noite como essa, ou comece a retirar. Tire esse pensamento maligno. Qual é o pensamento maligno? Eu vim para cá para comer pão, porque a casa estava perfumada, a casa estava preparada, a mesa estava preparada, estava perfumada, a mesa estava posta, mas eu não encontrei pão, porque eu sou um procurador de pão. E eu não deveria ser um procurador de pão, porque o que está procurando pão, apesar de parecer piedoso, pastor Evandro, é maligno. Eu vou de mesa em mesa. Vou nessa mesa, está tão bonita, está tão preparada, está tão perfumada, não tem pão. O que eu faço? Vou para outra. Aí eu fico nessa mesa aqui, está bonita, está preparada, está perfumada. Tem pão. Eu fico um tempo, até que o pão, o que é que eu faço? Passo para outra, porque eu sou desses que vai de mesa em mesa, porque eu sou desses joios. Existe um joio? Pensamento maligno, de devorador, que só vai nas mesas para comer. Aí eu vou na outra. Primeiro eu tenho que ver se está perfumada. Bom perfume, gostei desse lugar. Mesa está preparada, gostei desse lugar. E a mesa está posta, gostei desse lugar. O que é que eu vou fazer nesse lugar?
vou ficar, porque deve ter pão e trigo. Aí eu fico lá. Aí eu fico comendo. Até que acabe o pão, frustração, decepção, desânimo. Eu procuro outra mesa. E de mesa em mesa, de vasilha em vasilha. Jeremias, lembra? Você foi colocado numa vasilha. E o seu sabor não se alterou. Você foi passado para outra vasilha. E o seu sabor não se alterou. Porque era você que tinha que mudar o sabor. E você ficou vendo o sabor das pessoas. E pessoas que você procura, às vezes estão doce. Mas quando você passa, o tempo passa, às vezes azeda. E doce, azedo, doce, azedo. E você vai procurando nas vasilhas, nas mesas, nos casamentos, nos empregos, na faculdade, o doce, até que ele amarga. E você vai para outro lugar. Amados, nós não somos desses. Você não é assim. Você não é assim. Você pode estar pensando assim, porque a maioria dos homens pensam assim. Mas em nome de Jesus, o Senhor está nos construindo a nossa mentalidade. Você não é assim. Eu e você não somos assim. A igreja de Jesus não é assim. A igreja de Jesus é trigo. A igreja de Jesus é trigo e nós somos trigo. Por que nós somos trigo? Porque a cultura de Deus está entre nós e sobre nós e em nós. Você pode aplaudir o Senhor? Você vai mais aliviado para casa? Cara, vou lá encontrar aqueles 3 joios que eu deixei lá. Mas está tranquilo. Porque eu desisti de orar para aquele joio lá virasse trigo. Que eu descobri que quem pode virar um pão sou eu. Eu posso ser o pão partido. Mas eu só vou ser pão, só vou ser partido quando eu for pão. E eu só serei pão quando eu tiver um pensamento de trigo. Então, são 3 etapas. Primeiro, trigo. Permita-se passar pelo processo. Seja pão. E depois que você for pão, não se conserve. Deixa partir. Porque quando você partir, os olhos do seu marido vão se abrir. Quando você for partido na mesa, os olhos dos seus filhos irão se abrir. E quando os olhos deles se abrirem, eles vão descobrir que a maneira que eles pensavam fazia com que eles parecessem joio. E eles são trigo. E agora ele vai fazer parte do pão partido na cidade. E a cidade vai parar de ser miserável, pedinte. A cidade vai parar de ter fome. Porque agora levantou-se uma igreja que não está buscando os melhores lugares. A igreja está se tornando a resposta de Deus. Você pode dizer amém? Cadê o... Vem cá, filho, vem cá, Gabriel. E quando a erva cresceu, produziu os frutos, apareceu o joio. Verso 27. A gente vai caminhando aí para o final. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, só semeou semente boa no campo, de onde vem esse joio? Verso 28. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que a gente arranque o joio? Não, vamos lá, verso 30. Não. É que a gente gosta do negócio de arrancar o joio, né? Tem uma mesa aqui. Quem me decepcionou? Aquele, tira fora. Marido decepcionou, joga fora, fila andou. Próximo. Decepcionou? Arranca o joio de novo. E às vezes arrancando o joio, arranquei um trigo, né? E ele nunca foi joio, era só uma maneira errada de pensar. Ele pensava da maneira errada. E os olhos dele só iam abrir quando o trigo aqui crescesse, fosse partido. Ele abriu os olhos. E aquele homem que parecia um maligno abriu os olhos e agora é um trigo igual a mim. A igreja é a resposta. A cidade de Itaboraí está cheia de trigo, mas se comportando como se fosse joio, porque é uma cultura, uma maneira de pensar.
Senão alguém vai pensar, pô, eu fiz tanta coisa horrível que eu acho que eu sou filho do maligno, eu sou um trigo. Não, mano. Perdão. Eu fiz tanta coisa errada, machuquei tanta gente que eu sou um joio, não é possível. Não, amado. É só uma maneira errada de você pensar. Renova. Abre os olhos do teu coração. Renova a mente. Para de ir de mesa em mesa, em vasilha, em igreja, casamento em casamento. Tentando achar um lugar que você se sinta bem e seja o lugar agradável para os encontros. Lembra que a gente falou aqui na música cantando: Senhor, abre os céus e desce. Ele está falando assim, é o pão que vem do céu. E quando a gente está falando, Senhor, abre os céus e desce e manda pão, Ele fala, você é o pão. Enquanto você estiver olhando para o lado querendo pão, olhando para o céu querendo pão, você está com pensamento de joio. Por isso que a cidade está com fome. Você acha que o pão vai vir do céu, e o pão já caiu, é você. Nós queremos que o pão venha de algum lugar, ou esteja em algum lugar. Pão sou eu. Talvez não dá para ver porque não amadureceu ainda. E talvez nunca amadureça porque você nunca se tornou o trigo que deveria ser por causa do pensamento. Renove a maneira de pensar, sacrificando o seu corpo, porque esse é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Thalita, vamos cantar essa música de novo? Quando ela está cantando em inglês, ela só está falando só uma coisa: Senhor, abre os olhos do meu coração. Só isso. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração, para que eu não fique contemplando o visível. Abre os olhos do meu coração, para que eu não fique olhando o visível, a aparência das coisas, mas que eu possa abrir os olhos do meu coração e parar de combater as sombras, combater os sintomas. Amados, para de dar soco no ar, no vento. Está se cansando à toa. Está cansado, está cansada. Para. Não são as pessoas, não é a doença, não é a falta de dinheiro, é a maneira de pensar. É só aqui. Ah, pastor, mas está difícil isso, parece difícil. Eu consegui compreender mais ou menos, mas está difícil. Bom, mas o reino de Deus, o evangelho não é o evangelho de uma só pregação. Eu não tenho a pretensão de um domingo à noite revelar para você todos os mistérios que teve oculto dos séculos e da geração numa mensagem de 20 minutos. Mas eu quero convidar você, homem, mulher, marido, esposa, filho, amigo, obreiro, diácono, vem para cá domingo de manhã, vem para cá às quartas-feiras, vem ser orientado para colocar em prática durante a semana, para que você possa ser uma mulher livre, para que você possa ser um homem livre, um jovem livre, para que você, esposa, pare de procurar o marido que você deseja e seja a mulher, a esposa que Deus preparou. Pare de procurar a igreja ideal, seja você a igreja ideal. Pare de olhar os homens, pare de olhar as pessoas, pare de julgar os outros, avaliar, criticar. Olha como fulano é bom, olha como fulano é ruim, olha como ciclano faz. Nós julgamos com muita facilidade os outros. Nós estamos enchendo a cidade, a nossa casa, de malignidade. Para de olhar os outros, criticar os outros. Em nome de Jesus, seja a luz no mundo, seja a luz no meio dessas trevas, desse pensamento maligno, onde os homens, buscando seus interesses, os seus desejos, estão enchendo a cidade que a Bíblia chama de filhos do maligno. Que a gente possa ser os filhos de Deus nessa terra. Homens e mulheres, jovens que fazem a diferença. Não estão aqui para julgar ninguém, condenar ninguém. Porque um dia estaremos todos diante do Senhor,
E Ele vai separar quem é joio e quem é trigo. Mas é Ele, não sou eu, não é você. Então, quando entrar ali ele pode até parecer joio. Ih, mas parece um joio. Mas joio não se detecta com os olhares. Joio detecta com uma cultura. Sabe o que eu quero dizer, mas parece que a maioria das pessoas estão se comportando com a cultura do rei do mundo, como se fosse joio. Se a gente não mudar, começar essa mudança por aqui, amado, a cidade não tem mais esperança. Que o Senhor possa abrir os olhos do seu coração, que o Senhor possa iluminar a sua mente, porque isso é iniquidade. E não basta eu falar assim: olha, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Iniquidade só tem uma solução: ou você se arrepende, muda a tua mente, ou você está condenado para sempre a viver em trevas, a viver uma pessoa de abismo. E cada pessoa que você encontra, ela é um buraco maior e você entra num abismo maior. Os teus encontros são buracos maiores do que o anterior, porque um abismo, que é você, só encontra outro abismo. E o abismo são pessoas. E eu me torno um abismo. E eu me encontro com outra pessoa que tem esse mesmo pensamento. E o abismo é maior, e é maior, e é maior. Até que um dia, talvez no fundo do poço, você olhe para cima, veja a luz e saia dessa posição. Oh, amados, que domingo maravilhoso. Que domingo maravilhoso. Oh, que palavra tremenda, amado. Em nome de Jesus. Que palavra, amado. Como eu queria ouvir isso há 30 anos atrás. Como eu queria ter entrado numa igreja evangélica e ter escutado isso, amado. Eu fui privado dessas coisas, eu não ouvia isso. Eu só ouvia que você levanta aí, amado. Quando você tomar o cálice e vinho, os anjos estão agindo na tua casa, você vai estar sendo curado, liberto. Quando você começar a cantar e chorar, você vai ver a diferença, como você vai ser um homem vitorioso. Eu pensei que através das minhas lágrimas no altar, os anjos lutavam a meu favor e davam vitória. Enquanto eu adorava o Senhor, a doença fugia. Eu fui um menino enganado, mas com coração para Deus, eu e daí. E o nosso coração foi tão para Deus que Deus nos deu isso. Isso é um tesouro. Isso não é doutrina, isso não é liturgia, isso não é condenação. Isso é vida. Isso é vida, isso é ceia. Isso é ceia, isso é pão. Isso é mesa preparada, casa perfumada, ambiente preparado com pão. Pão, 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 alimento, pão. Pastor Evandro está falando que a cidade precisa ouvir isso, mas ela vai ouvir através da sua vida, da minha vida. Nós seremos, ainda que seja trigo, nós iremos passar pelo processo, e o pão será partido, e o perfume será espalhado na cidade, e as pessoas abrirão seus olhos. As pessoas abrirão seus olhos, porque você resolveu se tornar um pão, porque você entendeu que você nunca foi do maligno. Você nunca foi do maligno. Você é do céu, você é de Deus. E o que estava te separando de Deus era um pensamento simples. Simples, simples. Que a gente querendo comer, buscamos alimento. E o alimento que a gente queria, tanto desejou, nos matou. Mas no dia que eu descobri que eu sou o alimento, a fome passou. Tanta sede, buscando água em todas as vasilhas. Um dia eu descobri que dentro do meu coração há uma fonte. O que aconteceu? Tem uma fonte aqui. Eu não sou mais alguém carente atrás das relações agradáveis, porque tem uma relação agradável do Espírito Santo comigo aqui dentro. Eu não sou escravo do diabo, do medo, de ninguém. Eu sou filho de Deus, não filho do maligno. Fui plantado por Deus. E o diabo me enganou para que eu pensasse como ele, fosse confundido como se fosse filho do maligno. E eu não sou filho do maligno. Você diminui as luzes, meus filhos. Vamos cantar essa música. Abre, Senhor, abre. I want to see. Ilumina, Senhor, ilumina-nos.
Ilumina-nos, Senhor. I want to see. Ilumina corações nessa noite, Senhor. Ilumina, Senhor. Open the eyes of my heart. Desperta, Espírito Santo, os que estão dormindo. Open the eyes of my Desperta, Senhor, os que estão dormindo, Senhor. I want to see. Oh Lord, Oh, alabaxara, canta, alabaxara. I want to see. Senhor, seja o pão partido nessa noite. Seja o pão partido. Silence the noise in my mind. Opera o teu milagre, Senhor. Open the eyes of my heart. I want to see. Somos a casa de pão, Senhor. Somos o lugar que fabrica pão, Senhor. Oh, I want to see. Aqui está, Senhor, a resposta. You see you high and lifted up. Não vem do dinheiro, And in the light não vem dos médicos, glory. não vem do casamento, não vem da política. Nós somos a resposta. Nós somos o pão. Em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o milagre aconteça de uma maneira poderosa na sua vida nessa noite. E você nunca mais ande da maneira que você andou. Pense da maneira que você pensou. Que hoje uma luz ilumine o seu coração e sua mente. E você se levante como uma coluna, como uma referência nessa cidade, nessa igreja, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Você é abençoada, abençoado para dar frutos em nome de Cristo Jesus. Pode acender a luz, por gentileza. Oh, amados, vamos ceiar. Eu queria que os casais que foram separados essa noite para distribuir o pão. Isso é uma liturgia. Olha, vamos distribuir o pão. E você daqui a pouco será distribuído. Não como um pedaço de pão, mas como uma vida que vai sair por essas portas. E esses diáconos aqui são os anjos do Senhor, te colocando no colo, enxugando as tuas lágrimas, sarando as tuas feridas, levantando a tua cabeça. Esses diáconos representam isso, para que você possa sair por essas portas de cabeça erguida, para que você possa sair por essas portas sabendo que você é trigo, que essa cidade precisa de você, independente da sua posição social, independente dos seus títulos, independente dos seus abandonos, quem te abandonou, quem você abandonou, você é resposta, você é pão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero autoridade sobre a tua vida, autoridade sobre os jovens dessa igreja, autoridade sobre os homens, autoridade sobre as esposas, autoridade sobre os diáconos e auxiliares desse lugar. Essa cidade precisa acordar, essa cidade precisa de você. A religião está consumindo tudo, o circo, o entretenimento, a carência está tornando as pessoas cada vez mais vítimas de uma sociedade hipócrita, uma sociedade cheia de máscaras, onde as pessoas estão se destruindo, virando zumbi atrás de corpo, atrás de carne, atrás de alimento, quando nós somos o alimento. Em nome de Jesus, amados, receba o milagre de Deus. Não saia daqui do mesmo jeito. Não faça dessa noite apenas um culto religioso.
Receba o pão, receba o cálice e faça uma reflexão. O cálice representa a tua capacitação, a sua habilitação, e o pão fala de você. Receba o pão, receba o cálice. Amados, pode distribuir em nome de Jesus. Ministério de música, pode subir, por gentileza. Aleluia, obrigado, Thalita. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, filha. Aleluia. Elis, você ia cantar uma quarta música, né? Vamos ministrar ela. Aleluia. Amém, amados? São 9 horas, 48 horas, 8 horas, 48 minutinhos. Antes das 9 horas nós vamos estar sendo liberados, amém? Você já ceiou, mas eu quero te convidar para participar dessa liturgia pedagógica. Vou repetir, eu quero convidar você para que essa liturgia não seja apenas uma doutrina de igreja, seja algo real na sua vida, no seu viver. Em nome de Jesus. Da noite. Você não tem nenhuma notificação nova agora. Estou preparando um caminho, Uma notificação nova agora. endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. 50 da noite. Você não tem E nenhuma nele o notificação meu nova agora. prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. São 8h50 da noite. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados? Vocês lembram que no domingo, quando Jesus ressuscitou, as mulheres correram no túmulo para buscar Jesus, e haviam anjos lá, e os anjos falaram assim para elas: por que você está procurando o que está vivo entre os mortos? Amados, a fraqueza da cidade, da igreja, dos homens, é porque nós estamos procurando em alguém a resposta de Deus para nós. E a resposta de Deus para nós não está em ninguém, nem em pessoas, ninguém. A resposta de Deus para nós está dentro de nós, está no nosso coração, está dentro de você. Deixa brotar, deixa crescer, germinar, florescer, que haja primavera, que o outono passe, que o inverno passe, que você possa viver primavera de Deus nesse tempo, essa semana, que venha o verão, que venham os frutos, que haja frutos na sua vida, que haja fruto você, esposa, que haja fruto em você, jovem, que haja fruto em você, marido, que haja fruto em você, obreiro da família, que haja frutos. Nós não precisamos buscar frutos em ninguém. Chega o tempo de decepção, de frustração. Os frutos estão em você. Produza a 30, a 60 e a 100 por você, por um que é você, em nome de Jesus. Isso é graça. Graça é orientação. E tendo dado graça, podemos partir, porque a graça nos ensina que somos trigo, que podemos crescer e que podemos ser partidos, e a cidade vai ser salva e a alegria vai voltar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de vitória, o tempo de vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela igreja, obrigado pelo domingo, Senhor, de orientação, de vida. Obrigado, Senhor. Foi moído por nós, e o castigo que nos traz a paz veio sobre ele. E da mesma maneira que houve o castigo e veio paz sobre tantas pessoas, assim virá a paz na cidade, quando a igreja entender e for quebrantada para ser resposta, em nome de Jesus. Comei dele todos, diz o Senhor. Como os dados móveis estão desativados Foi moído no smartphone, por essa maneira maligna de nós pensarmos, para que eu e você não pensássemos de uma maneira maligna. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz para essa cidade estava sobre a igreja, estava sobre ele. Em nome de Jesus. Está com o seu cálice? Eu gostaria de você. Cálice é cálice de comunhão, então não faz sentido tomarmos agora de imediato.
Então eu queria que você desafiar você a praticar comunhão agora. Sai do teu lugar e tem comunhão com 3, 4 irmãos antes de tomar o cálice da comunhão. Sai do seu lugar e faça isso. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Praticamos a comunhão na liturgia e na realidade. Bebei dele todos, diz o Senhor. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja envolvendo toda a sua vida, o seu pensar, o seu andar, o seu agir. Eu te abençoo essa semana, uma semana de primeiro, uma semana na presença de Deus, uma semana de portas abertas. Eu libero milagres sobre a tua casa, resposta, vida. Se você chegou aqui enfermo nessa noite, seja milagrosamente curado. Se você entrou aqui precisando de uma resposta financeira, em nome de Jesus, que esteja chegando ao teu socorro ainda essa semana. Se você chegou aqui, teu casamento está abalado, teu marido, tua esposa, eu ministro reconciliação, alegria retornando para a tua casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Eu queria que vocês abraçassem a irmã Regina. Cadê a irmã Regina? Está fazendo aniversário hoje. A irmã Regina, a Valéria.